Olá pessoal, sou o professor Renato Alonso, professor de Pedagogia aqui do Estratégia Concursos, e hoje nós vamos abordar o tema Projeto Político Pedagógico, o famoso PPP, ok? Vamos embora, olho no slide. Aula de hoje, Projeto Político Pedagógico, tá? Projeto Político Pedagógico, conhecido como PPP, é o principal instrumento de planejamento da escola, pois traduz seus objetivos, diretrizes e ações educativas. Pessoal, não falei isso de boca para fora de forma alguma. O PPP é o principal instrumento de planejamento da escola. Costumo dizer que o PPP é a grande Bíblia da escola, é o documento máximo, tá certo? Principal instrumento de planejamento. A partir do PPP é que vão se dar os outros planejamentos que vão dar origem aos demais planos, certo? O plano de ensino, plano de sala de aula, todos eles têm que obedecer o PPP, tá bom? Principal instrumento, principal informação já da aula. PPP, principal instrumento de planejamento da escola. Toda escola tem que ter um, é obrigatório, tá certo? Vamos lá. O PPP passou a ser obrigatório com o advento da nossa atual LDB, Lei 9394 de 1996, né? Número muito fácil de gravar. Lei 939496, nossa LDB, foi ela que tornou obrigatório nas escolas o PPP. Olha ela aqui, no artigo 12, os estabelecimentos de ensino, escolas, respeitadas as normas comuns e a dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar a sua proposta pedagógica, que dá origem ao PPP, tá certo? Artigo 12 da LDB. Tá? Projeto político pedagógico da escola, como o próprio nome sugere, está abarcado sobre 3 pilares: o projeto, o político e o pedagógico. E o que quer dizer cada um desses pilares aí, não é isso? Projeto vem do verbo projetar, não é isso? Projeto vem do verbo projetar, significa lançar para frente. Projeto também tem a característica de ser um plano, certo? Além de ser o lançar para frente, né? Algo para o futuro, certo? O projeto também tem as características de ser um plano, mas não um plano estático, fixo, mas sim um plano dinâmico e global, com vistas ao futuro, olha aqui, ao lançar para frente, e que deve ser construído e vivenciado em todos os momentos, a todo momento, certo? Construído e vivenciado a todo momento, construído em todo momento, vivenciado em todo momento, tá bom? Então o PPP ele vai ser constantemente ajustado, aperfeiçoado a todo momento, tá? Político quer dizer que significa estar intimamente ligado ao compromisso sociopolítico e com os interesses reais e coletivos da população majoritária. Não dá para atender o interesse de todo mundo, mas que atenda o interesse da maioria, certo? Cada um tem um interesse diferente, mas vamos atender o da maioria. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. Pessoal, o projeto político pedagógico, ele de forma alguma, isso é muito cobrado em prova, né, testando o conhecimento do aluno, de forma alguma é um mero documento da escola. Não. O projeto político pedagógico ele é muito mais que um mero documento da escola. Ele é um plano que visa não só a questão da execução da parte pedagógica, nós vamos ver da parte administrativa, financeira da escola, mas ele tem um objetivo muito maior, muito abrangente, que é o quê? É levar aquele cidadão, aquele indivíduo, aquele educando que está na escola até um ponto futuro onde
a sociedade espera que ele alcance, certo? Então, esse PPP, ele tem que estar de acordo com os anseios da sociedade. A gente não vai formar o educando de qualquer maneira, não. A gente vai educar aquele educando, aquele aluno, aquele indivíduo, certo? Com o intuito de fazê-lo alcançar, certo? Um ponto onde a sociedade espera que ele esteja naquele momento, naquele futuro, certo? É preparar o indivíduo para o futuro de acordo com o que a sociedade espera, pelo menos de acordo com o que a população majoritária espera, certo? Então, vejam que o PPP, ele tem que estar de acordo com os anseios da sociedade, certo? E isso está intimamente relacionado justamente com a questão política do planejamento escolar. Por isso, o projeto político-pedagógico, tá certo? Então, vamos lá. E pedagógico, naturalmente, tem a tarefa de definir as ações educativas, as ações, né? Educativas e características necessárias para que as escolas cumpram seus propósitos e sua intencionalidade. Aqui está o caráter pedagógico do ensino, da aprendizagem, né? Aquela atividade fim da escola, a parte pedagógica. A parte política está muito mais além das paredes da escola. Ela está relacionada com a própria sociedade. Projeto no sentido de ser um plano projetado para o futuro, tá certo? Beleza, vamos em frente. Na literatura brasileira, tá? Pertinente, os objetivos do projeto político-pedagógico se apresentam de diferentes formas, entre elas, objetivos do PPP, tá certo? Vamos lá. Consolidar a autonomia das escolas. O PPP, tá? Ele é um instrumento que consolida, tá? Consolida a autonomia das escolas. Por quê? Porque cada escola tem que ter o seu PPP. Acabamos de ver na LDB, certo? Que todas as instituições de ensino devem elaborar o seu projeto pedagógico, certo? Cada instituição vai fazer o seu PPP. E isso, por si só, já demonstra a autonomia que a escola tem para educar seus alunos. Isso demonstra a capacidade que a escola tem de entender o que a sociedade espera para colocar isso em prática na educação dos alunos, tá bom? O fato das escolas terem o poder de fazer o seu próprio PPP já está demonstrado a sua autonomia, certo? Pedagógica e política, certo? Desde que atenda os anseios da sociedade, certo? Então, conclusão, não existe, por exemplo, PPP igual de uma escola para outra. Cada escola faz o seu. E isso está relacionado com a autonomia, tá? Não é um documento do governo federal onde todas as escolas têm que seguir. Não é isso. Cada escola faz o seu PPP. E isso consolida a autonomia, certo? Aferida a cada instituição de ensino. Outro objetivo, articular concepções de mundo, de educação e de ensino, definidas pela escola com o propósito de realizar sua função social. Então, o PPP tem por objetivo, não só a questão do ensino, mas a própria questão de educação como um todo e concepções do mundo, certo? Definidas, pela escola. Daqui nós tiramos a autonomia, pela escola, como um propósito de realizar sua função social, sim, educar para a sociedade, tá certo? Outro objetivo, fortalecer a gestão democrática nas escolas. O PPP tem esse objetivo também. Fortalecer a gestão democrática. A gestão democrática é uma gestão com democracia. Democracia, poder, demo de todos. A ideia é que a gestão da escola seja realizada não apenas por um diretor, por um grupo de professores, pelos profissionais da educação, mas de uma forma democrática, com participação de pais responsáveis, alunos, organizações civis da comunidade, tá certo? O PPP ele também tem por objetivo fortalecer isso, a gestão democrática. Nós vamos ver que a gestão democrática é um dos princípios do PPP, tá? E
afirmar a identidade da escola, justamente, a autonomia, né? Cada PPP, né? Cada escola não vai ter o seu próprio PPP, e isso afirma a identidade da escola, sua organização, suas metas e seus planos. O PPP, ele traz a organização da escola, as metas da escola e os planos da escola, tá certo? Então vamos lá. O PPP é um plano global, por isso não se limita apenas à área pedagógica. Sim, acabamos de ver, o PPP vai muito além da questão do ensino, da questão pedagógica, vai muito além disso, tá? Não se limita à questão pedagógica. O PPP possui 4 dimensões interligadas: a administrativa, financeira, a pedagógica, que é a atividade fim, e a jurídica. A administrativa refere-se à própria organização da escola, pessoal, estrutura, isso aqui é uma vírgula, serviços, etc. Financeira, relaciona-se à capacitação e aplicação dos recursos financeiros. Isso também está incluído no PPP, certo? Pedagógica, naturalmente, é a atividade fim, né? Relaciona-se com o processo de ensino-aprendizagem. Inclui atividades, inclusive, fora da sala de aula. Forma de gestão, currículo, relação da comunidade com a escola. Tudo isso está dentro da pedagogia. E a jurídica relaciona-se com a legalidade das ações, certo? E a relação das escolas com outras instituições. Está aqui. Dimensões do PPP. Administrativa, financeira, pedagógica e jurídica. Certo? A informação mais importante aqui é que o PPP não se limita apenas à área pedagógica. Certo? É muito mais, muito. É o principal instrumento da escola de planejamento e vai muito além de só atuar na área pedagógica. Ok. Princípios do PPP. Segundo Veiga e uma Veiga, tá? Autora de referência, o PPP possui 5 princípios. Vamos ter que saber os 5 princípios do PPP. 1. Igualdade. 2. Qualidade. 3. Gestão democrática. Acabamos de ver, né, que gestão democrática, inclusive, era um objetivo, né? Fortalecer, afirmar a gestão democrática na escola. Está aqui, princípio do PPP. 4. Liberdade. 5. Valorização do magistério. Vamos trabalhar cada um deles aqui. Princípio da igualdade. Trata das condições para acesso e permanência na escola. Igualdade no acesso e permanência na escola. Existe hoje uma desigualdade no ponto de partida, que são nas próprias famílias, umas mais ricas, outras mais pobres, certo? Mas a igualdade no ponto de chegada deve ser garantida. Eles entram em desigualdade, mas devem sair em igualdade, pela mediação da escola, por meio da escola. Ou seja, a escola, tá, deve fazer a mediação, formação, para que todos tenham as mesmas condições no ponto de chegada. Vejam o que diz Demeval Saviani. Portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto sobre a condição de se distinguir a democracia como possibilidade no ponto de partida e democracia como realidade no ponto de chegada, certo? Aqui ele trata de uma forma indireta a questão da desigualdade no ponto de partida e a igualdade que deve ser trabalhada no ponto de chegada. Igualdade, tá certo? Acesso e permanência na escola. 2. Princípio da qualidade. A educação não pode ser um privilégio das minorias econômicas e sociais. O desafio que se coloca ao PPP da escola é de propiciá-las para todos. O princípio da qualidade, certo, possui 2 dimensões indissociáveis, não podem ser separadas. A dimensão formal ou técnica e a dimensão política, certo? O princípio da qualidade possui estas 2 dimensões aqui. Dimensão formal e técnica, tá? Significa a habilidade de operar meios, instrumentos, formas, técnicas, procedimentos diante do desafio do desenvolvimento, tá bom? Então, uma educação com
O PPP que busca qualidade, certo? Baseada no princípio da qualidade. Na dimensão formal, na dimensão técnica, está relacionado com a habilidade, certo? Somente com a habilidade necessária para operar meios, instrumentos, formas, é que vai ser possível, certo? Ter uma educação com qualidade. E na dimensão política, certo? A qualidade é uma condição imprescindível da participação. Está voltada para os próprios fins, valores e conteúdos, certo? Então aqui está se falando numa educação de qualidade no sentido de a educação ter fins, valores e conteúdos pertinentes com o que a sociedade espera, tá? Mais uma vez ele foge, a política aqui foge do escopo da própria escola e relaciona com os próprios fins, valores. Esses valores são da sociedade, tá ok? 3. Princípio da gestão democrática. Abrange as dimensões pedagógica, administrativa e financeira. A gestão democrática, gestão com democracia, essa gestão não é só na área pedagógica, mas aqui, ó, tudo isso aqui. Exige a compreensão em profundidade dos problemas postos pela prática pedagógica, sem dúvida, tá? Isso aqui é a atividade fim, exige, certo? A compreensão com profundidade dos problemas da prática pedagógica, certo? Tudo vai girar em torno daqui, da prática pedagógica. Ela visa romper a separação entre concepção e execução. Olha que interessante aqui. Entre o pensar e o fazer. Antes, quem pensava, quem elaborava o planejamento era uma pessoa e quem fazia, quem executava o planejamento era outra pessoa, certo? Quem tinha a concepção do planejamento era uma pessoa, quem executava era outra, certo? Agora não, com a gestão democrática, todos participam na concepção, todos pensam juntos. Acabou essa separação aqui acabou. Busca resgatar o controle do processo e do produto do trabalho pelos educadores. Todos os envolvidos na comunidade escolar têm o papel de contribuir e participar na construção do PPP da escola. Pessoal, muito importante, PPP, tá? PPP deve ser construído com a participação de toda a comunidade escolar, tá certo? PPP deve conter a participação, logicamente, dos profissionais da educação, mas de pais responsáveis, organizações civis, representantes da comunidade local, certo? São todos os alunos, todos os pais que vão participar do PPP? Não, mediante representação, certo? O conselho escolar tem a participação de diversos integrantes da comunidade escolar. O conselho escolar vai ter um papel fundamental da gestão democrática e na elaboração do PPP. Ok? Princípio da liberdade remete-nos para regras e orientações criadas pelos próprios sujeitos da ação educativa. A liberdade aqui está relacionada com a autonomia, com ações criadas pelos próprios sujeitos da educação, certo? E não uma ação educativa que desce por ordem de uma forma rígida de cima da Secretaria da Educação, dos órgãos de educação. Não, existe uma autonomia, existe uma liberdade pelos próprios sujeitos da ação educativa de atuar, sem imposições externas. É lógico que a gente tem que considerar que existem as diretrizes. As diretrizes devem ser observadas, certo? Mas existe a questão da liberdade, da autonomia, sem uma imposição externa. Isso é a liberdade, tá? Está relacionado com o conceito da autonomia e emancipação e deve ser considerada também como liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a arte e o saber, direcionados para uma intencionalidade definida coletivamente. Ok? Liberdade está intrinsecamente relacionado com autonomia. Por fim, último princípio, valorização do magistério. Outro princípio, valorização dos professores. É o princípio
central na discussão do projeto político-pedagógico. É preciso que a escola oferte uma educação de qualidade para que haja sucesso na sua tarefa de formar cidadãos capazes de participar da vida socioeconômica, política e cultural do país. A valorização do magistério está relacionada com formação inicial e continuada, a formação do professor e depois o seu aperfeiçoamento, tá? Condições de trabalho, vamos dar condições de trabalho para os professores trabalhar. Isso aqui é uma valorização do magistério. Recursos didáticos, recursos físicos e materiais, dedicação integral à escola, redução do número de alunos na sala de aula, olha aqui. E também, sem dúvida nenhuma, a remuneração é uma forma de valorizar o magistério, certo? Olha aqui, ó, um assunto muito cobrado em prova é o fato de que a formação continuada dos professores deve constar no PPP. Isso aqui é verdadeiro. A formação continuada deve constar no PPP. O que acontece, pessoal? Por quê? Por que disso? Né? Se não houver uma orientação de que a escola tem que colocar no seu principal documento de planejamento que os professores que o PPP, que a escola deve incentivar a formação continuada dos professores, o que vai acontecer? Essa formação continuada vai ficar unicamente a cargo do professor e muitas vezes ele não vai ter tempo para fazer isso, né? Às vezes o professor trabalha de manhã, tarde, noite, de segunda a domingo, e aí como ele vai se aperfeiçoar? Como ele vai buscar essa formação continuada, esse aperfeiçoamento, né? Não vai haver espaço na agenda dele, né? A gente sabe que o professor é dia inteiro em sala de aula, certo? Então é previsto, tá? Que o PPP designe um espaço, tá? Na agenda, no calendário escolar, para que o professor busque essa formação continuada. Então é um item, a formação continuada do professor, que deve obrigatoriamente estar incluído no PPP. Este é o motivo da formação continuada estar no PPP, tá? Contribuir para essa melhoria dessa formação e assim a qualidade da educação, essa melhoria da formação dos professores, tá bom? Pergunta de prova, cai demais. Formação continuada é um item obrigatório no PPP? É. Beleza? Vamos em frente. Vamos falar agora dos eixos do projeto político-pedagógico. Eixos. Questão de prova gosta de perguntar quais são os eixos do PPP. O conceito teórico muito utilizado é em relação aos seus eixos. O PPP possui 3 eixos. Eixo da flexibilidade, eixo da avaliação e eixo da liberdade. Já teve questão de prova perguntando quais são os eixos do PPP. Está aqui, ó, flexibilidade, liberdade e avaliação. Eixo da flexibilidade vincula-se à autonomia, flexibilidade, possibilidade de exercer, né, ações dentro do PPP, possibilidade da autonomia, possibilitando a escola organizar seu próprio PPP. Não é uma coisa rígida, é uma coisa flexível. E a flexibilidade só é possível graças à autonomia. O eixo da avaliação remete à questão da autoavaliação, diagnosticando, promovendo ações de melhorias e transformações. O PPP tem um eixo da avaliação, onde, à medida que as coisas vão acontecendo, que as ações educativas vão ocorrendo, certo? É necessária a avaliação, a autoavaliação para o quê? Para que este PPP possa ser aperfeiçoado. Esse projeto, né, ele é constantemente aperfeiçoado, o PPP. Para se aperfeiçoar o PPP, é necessário ter uma avaliação. Se a avaliação foi aquém do esperado, vamos aperfeiçoar, vamos melhorar. O que nós podemos fazer para melhorar? Só vamos poder fazer isso se houver uma avaliação, autoavaliação, um diagnóstico, certo? Promovendo ações de melhorias e transformações. Então, o eixo da avaliação, certo? E o eixo da liberdade aqui relaciona-se com o pluralismo
de ideias e concepções pedagógicas, tá certo? Então, tomem cuidado aqui para não confundir, tá? São conceitos, de certa forma, parecidos, podem levar à confusão. Flexibilidade está relacionado com autonomia. Liberdade relacionado com pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tá certo? Vamos lá, construção do projeto político-pedagógico. Vamos agora tratar sobre o processo de construção. Segundo Ilma Veiga, este deve ser construído com base em 7 elementos constitutivos. O PPP possui 7 elementos constitutivos, tá? A saber, e vocês precisam saber, tá? O PPP tem esse elemento aqui, ó, as finalidades da Constituição, finalidades da escola, a estrutura organizacional da escola, o currículo, o tempo escolar, relacionado com o calendário, o processo de decisão, as relações de trabalho e, naturalmente, a avaliação. Já falamos que a avaliação é justamente o instrumento que vai fazer esse projeto político-pedagógico estar constantemente sendo aperfeiçoado, tá bom? Pessoal, vocês vão ter que saber os 7 elementos do PPP. Vamos trabalhar aí cada um deles agora. Primeiro, finalidade da escola. As finalidades da escola referem-se aos efeitos intencionalmente pretendidos. Qual é a finalidade? Qual é o fim? Certo? Qual é o efeito intencional que se pretende e se almeja? As finalidades devem ser decididas coletivamente. Sim, já vimos que o PPP vai ser elaborado coletivamente. Então, as suas finalidades também, tá? As finalidades da escola. Certo? Segundo elemento do PPP, a estrutura da organização. A escola, de forma geral, dispõe de 2 tipos básicos de estrutura, administrativa e pedagógica, de uma forma geral, né? Toda escola tem uma estrutura administrativa e uma estrutura pedagógica. Segundo Alves, as estruturas pedagógicas, teoricamente, essas aqui, né? Teoricamente, determinam a ação das estruturas administrativas. O que ele está dizendo? A estrutura pedagógica é o fim, a estrutura administrativa é o meio, certo? São responsáveis pelas funções educativas para que a escola atinja de forma eficiente e eficaz as suas finalidades. As estruturas pedagógicas referem-se fundamentalmente às interações políticas, às questões de ensino-aprendizagem e às de currículo. Nas estruturas pedagógicas incluem-se todos os setores necessários ao desenvolvimento do trabalho pedagógico, naturalmente, né? Pedagógico. Estamos falando da parte da estrutura pedagógica, ok? Então, estrutura organizacional, normalmente 2 estruturas, administrativa e pedagógica. Terceiro elemento, olha aqui, esse aqui é importantíssimo. Currículo é uma construção social do conhecimento. Pessoal, vocês vão ter que saber essa frasezinha aqui, porque ela é bastante cobrada em prova. Currículo é muito mais que um documento onde estão relacionadas as disciplinas que o aluno tem que estudar ao longo do ano. Tá? Ele é muito mais que isso. Ele é a própria construção do conhecimento, a construção social do conhecimento, é através do currículo. Refere-se à organização desse conhecimento, do conhecimento escolar. É preciso destacar 4 pontos sobre o currículo. Vamos lá, 4 pontos. Currículo não é um instrumento neutro, de forma alguma. O currículo passa a ideologia e expressa uma cultura. Pessoal, currículo expressa uma cultura. O currículo de uma escola do sul do país é diferente do currículo de uma escola do norte do país. Tá? O currículo ele abrange uma parte comum, naturalmente, tá? Uma parte que é direcionada em função da Base Nacional Comum Curricular. E existe uma parte diversificada que vai trabalhar justamente a questão de cultura, a questão de economia, a questão de política, questões características de cada região, de cada localidade, tá certo? Então, um currículo é totalmente diferente de outro currículo. Totalmente não, né? A parte comum é comum, mas a parte diversificada é totalmente diferente de uma escola, principalmente mudando de regiões, mudando de escolas, tá bom? O currículo ele não é neutro, não é neutro. Se cair na sua prova isso, está errado, tá? O currículo ele demonstra características culturais, características socioeconômicas da localidade da sua escola, tá certo?
Muito importante isso. Currículo não pode ser separado do contexto social, não pode, tá bom? O currículo tem que considerar o contexto social, justamente as características sociais da escola, da onde ela se encontra, se localiza, uma vez que ele é historicamente situado e culturalmente determinado. 3. O currículo não deve operar disciplinas de forma isolada, de forma alguma, pelo amor de Deus, isso aqui nunca. Mas sim de forma integrada. Olha aqui, ó. Este camarada aqui é importantíssimo, viu? Interdisciplinaridade. Tá certo? Currículo vai ter que trabalhar isso aqui, uma disciplina falando com a outra. Um professor de uma disciplina se comunicando com outro professor de outra disciplina para fazer justamente esse planejamento curricular interdisciplinar, tá bom? Currículo integração, portanto, visa reduzir o isolamento entre diferentes disciplinas curriculares, procurando agrupá-las num todo mais amplo, tá bom? E quarta consideração, é importante um controle social do currículo, numa visão crítica, onde se permita a crítica, né? De forma a contestar currículos com viés ideológico, que não sejam de interesse da sociedade majoritária. Então, escola que adota um currículo, né, que não é o interesse da sociedade majoritária, ele deve ser alvo de crítica, tá? Sendo estes currículos formais ou currículos ocultos. Os currículos, na aula específica sobre currículo, nós trabalhamos o que é um currículo formal, é aquele que está escrito em documento, e o que é o currículo oculto, são ensinamentos que não estão documentados, é o próprio dia a dia, tá? Currículo oculto é aquele que não se encontra em materiais didáticos, mas sim em mensagens transmitidas pela sala de aula e pelo próprio ambiente da escola. Tempo escolar. Vamos lá, quarto elemento do ensino. Está relacionado com o calendário escolar, naturalmente, tá? Horários, etc. Entende-se que quanto mais compartimentado for o tempo, mais hierarquias, né? Mais ritos, ritualizadas serão as relações sociais, reduzindo assim as possibilidades de se institucionalizar o currículo integração, tá bom? Então isso aqui é ruim, viu? Quanto mais compartimentado for o tempo, quanto mais hierarquias, quanto mais ritos, tá? Isso é ruim, isso reduz, tá? Possibilidades de um currículo integrado, que conduz ao ensino em extensão, tá certo? A escola deve reformular o seu tempo, estabelecendo períodos de estudo e reflexão de equipes de educadores, fortalecendo a escola como instância de educação continuada. Também é preciso tempo para que os educadores, olha aqui, ó, os educadores, professores, aprofundem seus conhecimentos sobre os alunos e sobre o que estão aprendendo, assim como é preciso tempo para acompanhar e avaliar o projeto político-pedagógico em ação. É preciso tempo para os estudantes se organizarem e criarem seus espaços para além da sala de aula. Pessoal, tá bom? Então, a ideia aqui não é trabalhar o tempo exclusivamente em sala de aula, professor em sala, aluno em sala, correndo ensino-aprendizagem. Existem diversos outros tempos a serem planejados e que vão ser incluídos no PPP. Tempo para aperfeiçoamento de professor, tempo para avaliação do próprio PPP, né? Se não houver tempo, esse PPP nunca vai ser aperfeiçoado, né? Os professores não têm tempo para fazer esse trabalho, então é preciso planejar tempo, não só o tempo de sala de aula, mas o tempo fora de sala de aula também, tá certo? Quinto elemento, processos de decisão. As decisões normalmente são procedimentos formalizados, prevalecendo as relações hierárquicas, autoritárias e centralizadoras. Em uma estrutura administrativa de escola democrática, deve prever mecanismos que estimulem a participação de todos no processo da decisão, ou seja, combater esses procedimentos formalizados, onde há hierarquia, autoritarismo, centralização. As decisões devem ser tomadas por todos, certo? Processos de decisão. Isso deve estar previsto no PPP,
tá certo? Justamente para coibir qualquer tentativa de um diretor da escola tomar decisões sozinho. Logicamente, ele vai tomar algumas, mas não no sentido no sentido mais amplo do próprio planejamento da escola. Isso vai ser tomado de forma participativa, com todos, tá certo? Sexto elemento, relações de trabalho. Relações de trabalho na escola deverão estar baseadas na solidariedade, reciprocidade, participação coletiva, em contraposição à organização regida pela divisão do trabalho. Isso aqui não. Da fragmentação, também não. Do controle hierárquico, também não. Tá bom? Então vamos trabalhar, né, em conjunto, a ideia é essa. Coletivamente, tá bom? Isso é um elemento do PPP. Por fim, não menos importante, o elemento da avaliação do PPP. A avaliação tem por objetivo permitir o que? A reflexão. Se estamos fazendo certo ou estamos fazendo errado, tá? Com base em dados concretos sobre como a escola organiza-se para colocar em ação o seu PPP. Importante dizer que os avaliadores não podem analisar o PPP como algo estanque, como algo fixo, como uma fotografia, olha só aquele momento, né? Desvinculado dos aspectos políticos e sociais. Não, tem que avaliar em conjunto a questão pedagógica junto com questões políticas, com questões sociais. A avaliação do ponto de vista crítico não pode ser um instrumento de exclusão dos alunos provenientes de classe trabalhadora. Pelo contrário, deve favorecer o desenvolvimento da capacidade do aluno. Nada de excluir aluno. Vamos incluir, vamos favorecer o desenvolvimento deles. Ok? Então vamos lá. Importante. Não existe uma formatação única e obrigatória do PPP. Não. Justamente a questão da autonomia, flexibilidade, permite que cada escola tenha o seu PPP. Formação única? Não, não existe, tá? Mas doutrinadores têm entendido que o PPP eficiente deve possuir, em regra, alguns itens, né? Embora os PPPs não sejam iguais, eles têm uma estrutura parecida. Missão, as missões de cada escola vai ser igual? Não. Os clientes, os recursos? Não. Cada escola vai ter o seu, tá? Mas a estrutura desse PPP, ele obedece a um padrãozinho, tá bom? Não é obrigatório, mas é um padrão que tem sido usualmente observado nas escolas, tá certo? Danilo Gadin e Celso Vasconcelos, por sua vez, destacam 3 etapas constituintes do projeto político-pedagógico. E isso aqui tem sido cobrado com frequência, tá bom? Isso aqui é bem importante, tá? Então vamos lá. 3 etapas constituintes do projeto político-pedagógico. 1. Estabelecimento do marco referencial, tá? Por ocasião da elaboração do PPP, este PPP vai passar por 3 etapas. A primeira é o marco referencial. O marco referencial, ele é composto por marco situacional, marco político-filosófico ou conceitual e pelo marco operativo. Os 3 aqui dentro do marco referencial. O segundo aqui, segunda etapa, a constituição de um diagnóstico. E a terceira, o estabelecimento da programação. Vamos entender o que é isso aí, né? Vamos entender o que são essas 3 etapas aí. Vamos lá. Marco referencial. Ele tem relação com a seguinte pergunta. O que queremos alcançar? Então, quando a gente vai fazer o PPP, a primeira pergunta, né, que vai ser como referência. O que nós queremos alcançar? Tá? Já o diagnóstico, ele vai fazer a seguinte pergunta. Tá, nós queremos alcançar aqui, já definimos. E o que falta para a gente alcançar? Né? É necessário fazer um diagnóstico, uma análise. O que falta para ser o que desejamos? Diagnóstico. Vamos diagnosticar o que falta. E aí sim, a partir de um diagnóstico, já sabendo o que falta, vem a pergunta. E o que faremos concretamente para suprir o que falta? Então aqui define-se aonde queremos chegar, aqui o diagnóstico, o que falta para sermos o que queremos ser,
e aqui o que faremos para suprir o que falta. Tá certo? Essa é a ideia principal aqui de cada etapa aqui do PPP. Então, primeiro a gente toma uma referência, faz um diagnóstico, depois a gente programa. Isso aqui são as 3 etapas do PPP. E aí vamos trabalhar um pouco mais, vamos nos aprofundar aqui no marco referencial. Busca-se o estabelecimento do sonho ideal, tá? É onde queremos alcançar. Um sonho ideal. Pode ser até que a gente não consiga alcançar lá, mas eu quero chegar lá. Meu objetivo é chegar lá. É o sonho ideal. É a referência. É o ponto de referência de chegada, tá? Busca-se um posicionamento político, visão do ideal de sociedade e do homem. Nesse marco referencial, então, por ocasião da construção do PPP, tá? Nessa etapa do marco referencial, tá? A gente vai trabalhar a questão política. Temos que entender, né, qual é a visão ideal da sociedade de homem. Justamente, temos que ter essa referência aqui. E a questão pedagógica, definição sobre a ação educativa e sobre as características que deve ter a instituição que planeja. Tá bom? Estamos falando aqui de referências, marco referencial. Certo? Então, se falar em visão, a questão falar em visão, né? Naturalmente a gente está falando numa referência. Se falar em sonho ideal, a gente está falando da etapa do marco referencial. Tá? O marco referencial abrange, né, 3 submarcos, podemos dizer assim, né? O marco situacional é a percepção do grupo em torno da realidade. Qual é a situação nossa? Né? Qual é a situação da escola? Percepção do grupo em torno da realidade da escola. Certo? Para a gente saber aonde quer chegar, a gente tem que saber aonde nós estamos. Percepção da realidade. O marco político-filosófico, ou também chamado de marco conceitual, equivale aos princípios que vão nortear, né? Vão nortear a instituição. Por isso aqui, político-filosófico, relacionado com os princípios. Quais são os princípios que vão reger a escola? Tá certo? Isso tudo aqui no marco referencial. E terceiro, o marco operativo, tá? É a explicitação do ideal da instituição escolar, tendo em vista aquilo que queremos ou devemos ser. Aqui sim é o que está mais relacionado com isso aqui que a gente acabou de ver, né? O estabelecimento do sonho ideal, é isso? É o que queremos alcançar, justamente aqui, ó. Tá bom? Com o marco operativo, explicitação do ideal da instituição escolar. Tá vendo? Então, tá um combinando com o outro. Tá tudo certo aqui. Marco operativo dentro do marco referencial. Tá bom? Só que antes de chegar no marco operativo, primeiro a gente procura saber qual é a nossa situação, certo? Quais são os princípios que nós vamos adotar e aí sim aonde nós queremos chegar. Tá certo? Agora vamos lá, trabalhando aqui o diagnóstico. O diagnóstico. Busca-se nossa prática atual, definição do sonho possível, palavrinha também que é muito utilizada aqui para o diagnóstico, tá bom? Enquanto no marco referencial nós temos um sonho ideal, no diagnóstico, num linguajar um tanto quanto filosófico, tá? Nós temos aqui o sonho possível, tá? É a busca das necessidades da escolha feita a partir da análise da realidade. Sim, o diagnóstico é justamente a análise da realidade e o juízo sobre a realidade da instituição em comparação com aquilo que desejamos que a escola seja, certo? Em função do que desejamos, que é definido aqui no marco referencial, certo? Fazemos uma comparação da nossa situação, da nossa realidade, certo? E aí, por fim, nós temos a programação. Vamos programar agora as ações? Já temos as nossas referências. Já fizemos o diagnóstico do que precisa, né, do que falta. Vamos agora programar as nossas ações, né? Programação. É o que faremos. Busca-se definir o que fazer para atingir o sonho possível, que foi definido aqui. Tá bom? É a proposta de ação. O que é necessário e possível para diminuir a distância entre o que vem sendo e o que deveria ser. Tá bom? Proposta da ação é a própria proposta, é a própria programação. Tá ok?
Então vamos lá, daqui a pouco vem as questões para a gente treinar este assunto. Vamos lá, considerações finais. Segundo Ilma Veiga, o PPP tem sido objeto de estudos para os professores, sim, pesquisadores e instituições educacionais em nível nacional, estadual e municipal, em busca da melhoria da qualidade do ensino, certo? Todo mundo analisando aí em função da busca pela melhoria da qualidade. E algumas conclusões desses estudos são as seguintes. Então, olha o que Ilma diz. Ilma Veiga diz: a escola, para se desvencilhar da divisão do trabalho, né, justamente trabalhar a gestão democrática, onde o trabalho é feito de forma democrática, com a participação de todos, e a participação de todos não combina com divisão do trabalho, para se desvencilhar da divisão do trabalho, da sua fragmentação, vamos acabar com a fragmentação e vamos buscar a integração, com o controle hierárquico, né, hierarquia, onde as ordens vêm de cima para baixo. Não, vamos trabalhar com relações horizontais, né, e não relações verticais. Acabar com a hierarquia precisa criar condições para gerar uma outra forma de organização de trabalho pedagógico. Então, é necessário criar condições, certo? Segunda consideração, a reorganização da escola deverá ser buscada, olha aqui, ó, de dentro para fora. A escola de dentro para fora é que vai buscar esta reorganização que acabamos de falar aqui, né? Essa eliminação da fragmentação, do controle hierárquico, deve ser trabalhada de dentro para fora e não de fora para dentro, tá? O foco para a realização desta tarefa será o empenho coletivo na construção de um PPP, e isso implica fazer rupturas com o que já existe, com o existente, rupturas com o existente para poder avançar. Tá certo? Então, esta reorganização, o que é a reorganização? Acabar com a divisão do trabalho, com a fragmentação, com o controle hierárquico. Esta reorganização deve ser realizada de dentro para fora. Tá? É preciso entender o PPP da escola como uma reflexão do seu cotidiano. Para tanto, ela precisa de um tempo razoável de reflexão e ação, para se ter um mínimo necessário à consolidação da sua proposta. Então, para entender o PPP, é preciso refletir. Para refletir, é preciso que haja tempo para essa reflexão. Se os professores, se os profissionais da educação estão o tempo todo atribulados, eles não vão conseguir trabalhar no aperfeiçoamento do PPP. É preciso um tempo razoável. Tá certo? Próximo. Construção do projeto PPP requer continuidade das ações. Descentralização, sim, nada de centralização. Descentralização é justamente permitir a participação de todo mundo, e não centralizado numa pessoa só, num grupo de pessoas só. Tá? Também requer democratização do processo de tomada de decisões. Naturalmente, as decisões não podem ser tomadas por um só, né? Tem que haver uma democratização. E instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório. Por fim, ela diz que há que se pensar em que o movimento de luta e resistência dos educadores é indispensável, tá? Então, os educadores aqui no movimento de luta e resistência, para poder mudar, para poder reorganizar a educação do país, para ampliar as possibilidades e apressar as mudanças que se fazem necessárias dentro e fora dos muros da escola. Então, ele está dando aqui uma grande responsabilidade aos educadores neste papel de reorganizar a educação, tá certo? Pessoal, PPP é isso. Vamos trabalhar agora uma bateria de questões sobre este tema, e tenho certeza que as coisas vão ficar bem mais claras agora ao lerem as alternativas. Se por um acaso vocês ainda não tiverem ainda o domínio para fazer essas questões, eu reforço o que eu sempre digo em minhas aulas, que o aluno tem que viver de fazer questões, tá certo? Ninguém tira carteira de motorista só lendo o manual do carro. Ninguém tira. Tem que entrar dentro do carro, tem que praticar, certo? Então vamos fazer as questões aqui da aula, e
imploro a vocês que façam as questões de novo e procurem mais questões para fazer sobre este tema. Eu já trouxe bastante questões aqui para a gente trabalhar, tá bom? Mas questões nunca é demais, tá certo? Vamos trabalhar o máximo possível as questões até o dia da prova, tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. A respeito do projeto político-pedagógico da escola, julgue o item subsequente. Na literatura brasileira pertinente, os objetivos do PPP se apresentam de diferentes formas. Entre elas, vamos lá, consolidar a autonomia das escolas. Sim, o PPP justamente ele consolida a autonomia das escolas. Articular concepções do mundo, de educação e de ciências definida pela escola? Sim, também está certo. Com o propósito de realizar a sua função social? Está certo. Fortalecer a gestão democrática nas escolas? Está certo. Afirmar a identidade da escola, sua organização, metas e planos? Sim, o PPP ele faz isso. Ele afirma a identidade da escola, ele dá autonomia, ele dá identidade. Tá tudo certo. Tudo certo, gabarito certo. Vamos para a próxima. É um plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, não, nunca definitiva, sempre em aperfeiçoamento, de um processo de planejamento participativo. Olha aqui, planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição neste processo de transformação. Palavras de Vasconcelos, Celso Vasconcelos. Segundo o autor citado, essa dominação refere-se a projeto de ensino, pesquisa e extensão? Não. Isso aqui são aqueles 3 pilares da educação superior? Não. Não. Plano estratégico, tático e operacional? Não. Isso aqui vem lá da administração, né? Os planejamentos se dividem em estratégico, tático, operacional, não tem nada a ver. Projeto político-pedagógico, ele é o plano global da instituição? Com certeza, né? Com certeza. Projeto de ensino e extensão apenas? Não tem nada a ver. Plano de ensino? Não, o plano de ensino é apenas um plano que vai vir lá do PPP. O PPP vai dar origem a diversos planos, um deles é o plano de ensino, plano de aula, tá? Todos eles vão ter que obedecer o plano global, que é o PPP. Beleza? Gabarito, letra C. Próxima. O projeto político-pedagógico da escola é sempre um processo inconcluso, sim, contínuo, sempre um processo em aperfeiçoamento. PPP é isso. Tá? Uma etapa em direção e uma finalidade que permanece como horizonte na instituição escolar. Na escola, numa gestão democrática, a responsabilidade pelo projeto é da direção da escola e também dos pais, dos alunos, dos professores e dos funcionários que assumem a sua parte de responsabilidade. Exatamente, isso é a gestão democrática, participação de todos. Um projeto político-pedagógico se constrói de forma interdisciplinar, também vimos isso, não é verdade? E apoia-se nos seguintes pressupostos, exceto, para a gente não esquecer que ele quer a errada, né? A questão que é errada. Exceto, vamos lá, ele apoia-se nos seguintes pressupostos, na autonomia, sim. Na responsabilidade, aqui a própria questão falou, sim. Na criatividade como processo, como produto de projeto, sim. Né? Cada plano vai ser diferente, diverso, cada um tem o seu. Com certeza a criatividade é um dos componentes também. É um pressuposto também dessa elaboração do PPP. B. Participação, sim, é um pressuposto. Na cooperação de várias esferas, sim, a palavra cooperação, tá? Tem tudo a ver aqui com participação, tá certo. No desenvolvimento de uma consciência autoritária e acrítica, opa, o PPP ele tem que observar esse pressuposto aqui
Consciência autoritária? Não, consciência democrática. Consciência crítica. A crítica é aquela que não tem crítica, não é passível de crítica, de divergência, de opiniões. Negativo. Isso aqui está errado. No envolvimento de pessoas? Correto. Comunidade interna e externa? Correto. Então o gabarito aqui, como ele quer, é errada. Letra C. Tranquilo demais, não tá fácil? Vamos lá. Cada escola possui uma realidade, verdade. Entretanto, a função da escola é a mesma. Assim, em cada escola, intenções educativas estarão impressas no projeto pedagógico, a fim de ratificar o contexto de intenções maiores que integram o âmbito de sua função dentro da sociedade, né? Formal educando para a sociedade. Dentre esse contexto, é incorreto. Ele quer errada. Ele quer errada. Vamos marcar aqui para a gente não se confundir. Afirmar que o projeto político-pedagógico da escola atrela-se ao compromisso social e político numa sociedade? Com certeza. Aqui está certo. Traz à tona interesses coletivos? Sim. Se fosse interesses individuais, está errado. Mas interesses coletivos, transformação da realidade? Correto. Expressa interesses de uma minoria detentora das ações decisórias? Não, né, pessoal? PPP, ele expressa os interesses da minoria? Negativo. Errado. Jamais se desvinculará da sua função social. Sim, o PPP tem que estar vinculado à função social. Em qualquer realidade. Isso aqui está certíssimo. Tem viés político e ideológico. Já vimos, o PPP, não é? Na própria palavra aqui tem a palavra política, projeto político pedagógico, e concebido pela coletividade. Correto. Correto. Gabarito, letra C. Leia o trecho abaixo e identifique a etapa de elaboração do PPP. Ele quer saber uma daquelas 3 etapas que nós estudamos. Certo? Então vamos lá. É a visão de futuro. Opa! Visão de futuro. Pode ser. Vamos lá. Quais são as 3 etapas? Não é isso? Referencial. Referencial. Não é isso? Diagnóstico. Certo? E programação. Não é isso? As 3 etapas? Programação, vou abreviar aqui. 3 etapas aqui do PPP. Certo? A visão de futuro, ela vai estar no diagnóstico? Ela vai estar na programação? Negativo, né? Vai estar aqui. Isso aqui nós já sabemos. Aqui vai ser definido a nossa visão de futuro, aonde queremos chegar. Aqui vai ser definido o que falta para chegarmos aonde queremos. E aqui vai ser definido o que vamos fazer para suprir justamente essa falta diagnosticada. Então, a visão de futuro, tá bom? Já por aqui, não precisava nem ler o resto da questão. Já está dizendo que é o marco referencial. Mas vamos terminar de ler. Que a comunidade escolar define para a escola. Tem vital importância porque é esta visão que contagia as pessoas, fornece a direção e alimenta a participação de todos nas demais etapas do projeto pedagógico. Ao longo deste processo são construídos princípios, sim, nós vimos isso, valores e aspirações que definem os objetivos e a identidade da escola. Estamos falando do marco referencial. Muito tranquilo, não é verdade? Próximo. O projeto político pedagógico é um referencial teórico da escola e constitui-se de 3 marcos. Muito fácil. Acabamos de fazer uma questão, né? Quais são os marcos? Né? Estamos falando aqui do referencial, viu? Marco referencial. Marco referencial. Quais são os 3 marcos do marco referencial? Qualitativo, avaliativo e tecnológico? Negativo. Valorativo, social e político? Negativo. Ético, político, histórico, social e democrático? Negativo. Cultural, tecnológico e científico? Negativo. Opa! Operacional, situacional e conceitual. Aqui está certo. Vamos voltar para a gente lembrar?
aqui, marco situacional, marco conceitual, marco operativo, dentro do marco referencial. Operacional, situacional, conceitual. Ok? Então vamos lá. A elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico ou do plano de desenvolvimento institucional de uma unidade de educação consiste numa estratégia para conduzir de forma articulada as ações. Tá? Nas etapas de coordenação do projeto ou plano, tá, é necessário investir coletivamente. Ok, exceto... Então vamos lá, vamos ver aqui o que está errado. Certo? Estamos falando aqui do plano da escola. Projeto pedagógico. Vamos lá. Diagnóstico, que identifica fatores positivos e negativos presentes na realidade institucional. Opa, tá certo. Nós não vimos que tem a etapa do diagnóstico? Tá certo. B. Descrição detalhada das atribuições e funções dos cargos de cada membro da comunidade educativa. Não, a gente não viu isso. A gente não viu isso. Isso aqui, pessoal, descrição detalhada de atribuições, de funções de cargo, vai estar lá no regimento escolar. Não é aqui no PPP. Não, errado. Marco operativo, vimos isso, que propõe ações para diminuir a distância entre a realidade da instituição e o ideal proposto. Ok. Marco referencial, que implica explicitar onde se está, para onde se quer ir e qual o horizonte da ação. Ok, para onde se quer ir, não é verdade? Estratégias coletivas, para que todas as propostas de estratégias sejam realizadas com sucesso. Com certeza, estratégias coletivas. Não dá para dizer que isso está errado. Tá bom? Então o gabarito da questão aqui é a letra B. Bora. De acordo com Emma Veiga, o PPP tem sido objeto de estudos para professores, pesquisadores, instituições educacionais em nível nacional, estadual e municipal, em busca de melhoria de qualidade do ensino. Nessa direção, analise as alternativas e verifique quais são as verdadeiras e quais são falsas. Então vamos lá. A escola, para se desvencilhar da divisão do trabalho e da sua fragmentação e de controle hierárquico, precisa criar condições para gerar uma outra forma de organização. Beleza, correto. Vimos isso, não vimos? A reorganização da escola deverá ser buscada de fora para dentro. Tá certo isso? Tá certo? Claro que não, né? Essa reorganização ela é buscada de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós vimos isso. Essa reorganização vai começar dentro da escola. Então isso aqui está errado. Isso aqui é falso. É preciso entender o projeto político-pedagógico da escola como uma reflexão de seu cotidiano, certo? Reflexão. Para tanto, precisa de um tempo razoável de reflexão, concordo, está certo isso aqui, para se ter um mínimo necessário à consolidação da sua proposta, verdadeiro. A construção do PPP requer continuidade de ações, descentralização, democratização do processo das decisões, instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório, verdadeiro. Há que se pensar em um movimento de luta e resistência dos educadores. Sim, o papel dos educadores aqui nessa reorganização é indispensável para ampliar as possibilidades e apressar as mudanças que se fazem necessárias dentro e fora do mundo da escola. Verdadeiro também. Então a única falsa é a segunda. Gabarito letra A. Ok? Vamos embora. Olha aqui, mais uma questão baseada aqui em uma Veiga. A abordagem do PPP como organização do trabalho da escola como um todo está fundada nos princípios que deverão nortear os 5 princípios. A questão já até trouxe aqui os 5 princípios. Nortear a escola democrática, pública e gratuita. Nesse sentido, associe os princípios norteadores do PPP, propostos pela autora com as descrições abaixo. Então vamos identificar aqui o que é cada um aqui. Vamos lá. Primeiro,
exige a compreensão em profundidade dos problemas postos pela prática pedagógica. Ela visa romper a separação. Visa romper a separação entre quem faz a concepção e quem executa, quem pensa e quem faz, entre teoria e prática. Busca resgatar o controle do processo e do produto do trabalho pelos educadores. O princípio que vai trabalhar aqui o fim dessa separação e vai buscar uma participação, né, um trabalho coletivo, participativo, é justamente a gestão democrática. Tá bom? Então aqui vamos botar aqui o 3. Tá certo? Vamos lá. É um princípio central da discussão do projeto político-pedagógico. Aqui a gente até... Vamos pular essa aqui. Né? Qual é o que é o princípio central aqui? Vamos pular essa, vamos para a próxima, depois a gente vai pela que sobrar. Não pode ser privilégio das minorias econômicas e sociais. Não pode. O desafio que se coloca ao projeto político-pedagógico da escola é o de propiciá-la para todos. Sua busca implica em duas dimensões. Isso aqui nós vimos. Dimensão formal ou técnica e a dimensão política. Estamos falando aqui da qualidade técnica, qualidade formal da sala de aula e da qualidade política, uma educação de qualidade política, aquela voltada com os fins, com valores em que a sociedade espera. Tá bom? Que é qualidade. 2. Condições para acesso e permanência na escola. Isso aqui é fácil, nós vimos. Igualdade. Condições de acesso e permanência é igualdade. No ponto de chegada deve ser garantida pela mediação da escola. Igualdade na chegada, não é isso? Sabemos que existe a diferença na entrada, mas vamos buscar igualdade na saída. Igualdade 4. Remete-nos para regras e orientações criadas pelos próprios sujeitos da educação, da ação educativa, sem imposições externas. Sem imposições... aqui quando eu marquei... É aqui, né? Então, errei. Eu falei uma coisa e marquei outra. Né? Condições para acesso e permanência, eu falei que era igualdade, mas marquei o de baixo. Não é isso? Pronto. E, por fim, remete-nos a regras e orientações criadas pelos próprios sujeitos da ação educativa, sem imposições externas. Agora sim nós temos a liberdade. Sem imposições externas. Liberdade 1 e 4. Sobrou 1, 2, 3. Sobrou justamente o 5. O 5 vai entrar aqui. Valorização do magistério. Princípio central na discussão do projeto político pedagógico. Tá certo? Então, gabarito 35214. 35214. Gabarito letra D. Ok? Vamos lá. Vamos em frente. Com base em Veiga, indica a alternativa em que 3 itens apresentados constituem princípios do PPP. Né? Nós vimos que são 5. Acabamos de ver aqui, né? Acabamos de ver aqui os 5. Vamos lá. Alternativa que apresenta 3. Planejamento estratégico, nós vimos isso como princípio? Não. Qualidade técnica e executiva, nós vimos. Gestão democrática, nós vimos. Não é isso aqui, ó? Qualidade e gestão democrática. A qualidade aqui ela é dividida em duas. Ele colocou justamente as duas aqui. Liberdade associada à autonomia. Sim, princípio da liberdade. Ela é associada à autonomia. Gestão democrática também está correto. Qualidade técnica e política também está correto. C. Levantamento de recursos para financiar projetos. Isso aqui não é princípio. Gestão democrática é. Valorização do magistério é. Qualidade técnica e política é. Levantamento de recursos não é. Planejamento estratégico também não é. Igualdade de condições para acesso e permanência é. Princípio da igualdade. Valorização do magistério é também. Planejamento estratégico não é princípio. Tá bom? Gabarito. Letra B. Próxima. A respeito do PPP da escola, julgue o item subsequente. Entre os princípios do PPP descritos na literatura brasileira, inclui-se a valorização do magistério. Tá certo. Tá aí nós vimos. É um dos 5.
Vinculação entre entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais? Não. Isso aqui, nós não vimos isso. Isso aqui não é um princípio do PPP. Tá? A coleta, a análise e disseminação das informações sobre a educação, isso aqui também não é um princípio do PPP. Qualidade na educação ok. Liberdade e participação também liberdade Participação, vamos entender que está incluída aqui em liberdade, seria. Mas já vimos aqui que tem dois que estão errados. Dois que estão errados, ok. A vinculação não entra, a coleta não entra. Os dois estão errados, logo a questão está errada. Próximo. A elaboração de um projeto pedagógico de qualidade parte dos princípios democráticos e compreende, exceto, ele que é errada, vamos identificar aqui errada, para a gente não errar. Tá? A organização e o funcionamento da escola como um trabalho coletivo, ok. Diz respeito às tarefas docentes e não docentes, ok. Não só as tarefas dos professores, mas também as tarefas que fogem à atuação do professor. Tô bem, aqui está tudo certo. Elaboração do currículo como uma reflexão conjunta, sim. A equipe escolar deve analisar sua realidade, saber quem é o aluno, seus valores, seus ideais, suas expectativas e necessidades. Está tudo certo. Isso aqui está certo, isso aqui está certo. O planejamento como um meio para facilitar e viabilizar os objetivos educacionais desejados. Sim, vamos planejar para alcançar o objetivo. O planejamento implica um processo de reflexão filosófica. Ok, certo. Na educação, sim. D. A transmissão de informações, realização de perguntas, formas unidirecionais de comunicação e implementação de objetivos. Opa, o erro está aqui, pessoal. A comunicação unidirecional, ela vem aqui de cima para baixo. Não, essa comunicação, ela tem que ser horizontal no planejamento. Comunicação unidirecional, ela só desce. Isso se caracteriza como ordens. Ordens são para serem cumpridas, né? Não são discutidas. Certo? Então isso aqui está errado. Comunicação unidirecional, sem dúvida nenhuma, está errado. Não pode ser tratada na elaboração do projeto pedagógico, tá bom? Então, como ele quer errado, gabarito letra D. A respeito do projeto político-pedagógico, julgue o item subsecutivo. O processo de formação continuada dos docentes é um tema que deve constar do projeto político-pedagógico. Falamos sobre isso, né? Formação continuada dos professores deve constar no PPP. Correto. Próximo. A respeito do PPP, julgue o item subsecutivo. A construção do PPP compreende a análise dos elementos que constituem o trabalho pedagógico da realidade. A construção do PPP compreende a análise dos elementos? Com certeza, né? Nós não vimos 7 elementos do PPP? Né? Análise das finalidades, estrutura, currículo, tempo, processo, relações de trabalho, avaliação. Correto. Irmão Passos afirma ser o projeto político-pedagógico uma forma de organização do trabalho pedagógico que se desvela aos conflitos e às contradições. Busca eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando pessoal, mando particular e racionalizado da burocracia e permitindo relações horizontais no interior da escola. Sobre essa afirmativa, é correto considerar que... Então vamos lá, tem 4 aqui. Sentenças, vamos analisar cada uma. O projeto, por ser coletivo, sim, implica o desenvolvimento de um clima de confiança, que favoreça o diálogo, sim, cooperação, negociação, direito das pessoas de intervir nas decisões que afetam a escola. Perfeito. Perfeito. O PPP contempla a questão da qualidade, sem dúvida nenhuma. Implica repensar a estrutura do poder da escola, com certeza.
O PPP exige a reflexão sobre as finalidades da escola, sim, assim como a explicitação de seu papel social, definindo caminhos a serem percorridos e as ações a serem desencadeadas por todos os envolvidos no processo educativo. Sem dúvida nenhuma, a PPP trata de finalidade, né? Papel social, é o plano global, o maior plano da escola. 4. O projeto, como instrumento norteador das trilhas da escola de tempos e espaço, está articulado à construção das relações verticais no interior da escola. Opa. Relações verticais é aquela que vem de cima para baixo, vem como ordem, né? Não, isso aqui não. Relações têm que ser horizontais, né? E a própria questão falou isso. Então, isso aqui está errado. Tá bom? 4 errado. Então, 1, 2 e 3 corretas. 1, 2 e 3 corretas. Letra E. Mais uma. A efetivação do PPP da escola dá-se por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária a prática do planejamento em diferentes níveis. Acerca deste tema, julgue o próximo item. O planejamento participativo requer uma integração entre a escola e a comunidade na que ela está inserida, tendo como fundamento a prática democrática. Perfeito. Quem marcar isso aqui como errado não entendeu nada da aula. Planejamento participativo, integração da escola com a comunidade, certo? Quem está inserida tem como fundamento a prática democrática. Correto. O projeto político-pedagógico é o conjunto de concepções pedagógicas que a escola adota, tá? A explicitação de sua função social e a definição de procedimentos didático-metodológicos que serão desenvolvidos no processo educativo de seus alunos. Levando em consideração tal definição, analise as seguintes afirmações. Então vamos lá. São 4, né? Primeira, a dimensão administrativa financeira não deve ser contemplada no PPP? Pelo amor de Deus, né? Nós vimos, botei até uma figurinha, né? Dimensão administrativa, financeira, jurídica e a pedagógica. Então, isso aqui está errado. X para você aqui. Você está errado. O PPP deve ser elaborado coletivamente. Concordo, está certo. Por representantes de todos, dos segmentos da comunidade escolar. Ok, tais como pais, alunos, professores e demais funcionários. Perfeito, isso aqui está certo. 3. O planejamento do PPP envolve pensar a organização do trabalho pedagógico da escola como o todo, sim, e não fragmentado, mas como um todo, certo? E da sala de aula em particular, tá certo? O PPP, ele vai envolver a organização do trabalho pedagógico como um todo e também vai ter o trabalho de sala de aula, tá bom? Inclusive, ele vai dar origem a um plano de aula que deve ser observado no PPP. Aqui tá certo. Tá certo? O PPP de uma escola pode ser implementado por outra escola, desde que ambas façam parte do mesmo contexto territorial e, consequentemente, social. Pessoal, isso aqui não tem previsão em lugar nenhum. O PPP ele preza pela autonomia, pela identidade da escola. Tá certo? Identidade. Então, não existe isso de uma escola usar o PPP da outra. Isso é um absurdo. Tá bom? Gabarito aqui, 2 e 3 correto. Letra D. Mais uma. O PPP define a identidade da escola e indica caminhos para ensinar com qualidade quanto ao projeto político-pedagógico. É incorreto afirmar. Incorreto afirmar. Vamos lá. Deve ser democrático? Sem dúvidas. Confere identidade à escola? Bom, aqui já está dizendo, né? Confere identidade. Sem dúvidas, está certo. Mostra-se abrangente e inflexível. Aqui tudo bem, mas aqui
O PPP é inflexível? Negativo. Negativo. Inflexibilidade não combina com um constante aperfeiçoamento, um trabalho constante, um trabalho inconcluso que é o PPP. Ele está constantemente se aperfeiçoando, se ajusta, não pode ser inflexível. Precisa ser construído coletivamente, correto. Gabarito, letra C. Para a elaboração do projeto político-pedagógico da escola, a equipe gestora convocou professores, pais, representantes dos estudantes, representantes das organizações não governamentais da cidade. Em uma das reuniões de planejamento, com a participação de todos os convocados, foram pautadas as diferenças sociais, culturais dos estudantes que frequentavam a escola, bem como debatidas ações apropriadas para o tratamento de tais diferenças no cotidiano escolar. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item. A metodologia de construção do PPP adotada por esta instituição hipotética em questão tem como princípio a gestão democrática, sem dúvidas. A construção do PP, ele observou a gestão democrática na medida que ele convocou aqui, professores, pais, representantes dos estudantes, representantes de organizações não governamentais da cidade. Ele sim observou a gestão democrática. Então a questão aqui está correta. Vamos lá. Última questão da aula. A elaboração de um projeto político-pedagógico não começa e nem acaba num texto negativo. O PPP ele é contínuo, constante. Trata-se de um esforço de toda a comunidade escolar no sentido de definir as referências e as orientações no caminho a ser construído para a escola. A construção desse caminho se traduz na tarefa de organizar os princípios, as diretrizes e as diretrizes norteadoras da ação educativa para o melhor desenvolvimento das atividades escolares. Diante do fato de que a maioria das escolas brasileiras ainda não conseguiu definir as referências e orientações de sua ação, os gestores que pretendem realizar essa tarefa devem evitar o entendimento de que o projeto político-pedagógico... Pessoal, a questão aqui, olha só como ela é má, ela é voltada para o mal, tá? Ela quer aqui a ação que deve ser evitada, então ela quer a incorreta. Tá bom? A questão que é incorreta. O que não deve ser feito, o que deve ser evitado de tudo que está aqui nas alternativas, ele quer o que não é verdade, né? O que deve ser evitado. A. Favorecer mudanças na perspectiva de formação dos professores e da organização do currículo? Sim, favorecer mudanças, adaptações, aperfeiçoamentos. Deve refletir os desejos, as expectativas e perspectivas dos estudantes, dos pais e dos professores, sim, sem dúvida, de todo mundo. É resultado de um esforço subordinado diretamente à responsabilidade e compromisso do diretor da escola? É um esforço só dele? Negativo. Negativo. Pode contribuir para a comunidade escolar entenda a importância de sua participação na gestão da escola, sem dúvida. Está correto. O gabarito aqui, ele quer o que deve ser evitado. É um trabalho, é uma elaboração do PPP com base só no esforço do diretor. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. É isso aí então, pessoal. Fechamos aqui a nossa aula sobre o projeto político-pedagógico. Espero que tenha sido bem tranquilo para vocês essa aula. Qualquer dúvida, só postar lá no nosso fórum de dúvidas lá na plataforma do Estratégia Concursos, ok? Ficamos por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.